Irmão, aleluia, você do seu primeiro encontro com Jesus. E eu quero que você pense como se ele estaria falando para você. Eu o vi quando você estava naquela balada. Eu o vi quando você estava na escuridão do teu quarto. Eu o vi quando você não me conhecia ainda. Eu o vi quando você tinha problemas. Eu já estava te vendo. Eu já vi o que estava acontecendo na tua vida. E mesmo que você não me conhecesse, eu já te conhecia. Mesmo que você não me adorasse, eu já cuidava de você. E eu te vi debaixo daquela figueira. Glória a Deus. Qual é a figueira da tua vida? Aonde que Jesus te viu antes de qualquer um? Aonde que Jesus te viu onde ninguém te via ainda? Aonde Jesus te viu quando você não era nem visto por ninguém? Quando ninguém talvez nem conhecia o teu nome? Quando você estava em depressão e pensando talvez em se suicidar? E Jesus te viu onde ninguém te via. Glória a Deus. Imagina para Natanael, culto, e de alguma forma você veio parar aqui. Talvez um amigo te chamou para estar aqui. Talvez você viu um post no Instagram e veio para cá. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus. Mas eu tenho uma coisa para te falar nessa noite. Ele já te viu. Amém. Ele já te viu. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a tua vida, Ele já te viu. E nessa noite eu não quero pregar sobre algo que vai mudar a sua vida ou sobre algo que você tem que fazer, mas eu quero pregar sobre Ele. Eu quero falar sobre Ele, porque Ele me viu quando eu estava na minha escuridão. Ele me viu quando eu estava onde ninguém me via. E Ele também te viu. Ele vê novos filhos, Ele vê novos discípulos, e Ele não para, e Ele não para. Olha em volta. Olha o tanto de pessoas que tem aqui. E começa a pensar. Jesus viu cada uma delas. Só que Paulo não perguntou quem és tu, ou quem é você. Não, ele falou: quem és tu, Senhor? Paulo, que perseguia cristãos somente por ouvir a voz de Jesus, ele já falou: quem és tu, Senhor? Quem és tu que me chamas? Quem és tu que parou o caminho que eu estava e tampou os meus olhos? Quem és tu que tem tanto poder para me fazer acontecer o que está acontecendo na minha vida? Quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus foi atrás daquele que perseguia ele. Olha o tamanho do amor de Jesus. Jesus foi atrás daquele que perseguia ele. Não era alguém que estava buscando ele, não era alguém que estava parado, não. Saulo matava e mandava matar cristãos, e Jesus foi atrás dele. E a minha pergunta é: nós como cristãos, como nós agimos com aqueles que não gostam do Evangelho? Ou que não gostam de Deus? A gente se afasta. A gente não vamos falar com ele, porque ele não gosta de Deus, porque ele não gosta da igreja, porque ele nunca foi para aquele lugar. Mas a minha pergunta para você é: você está agindo com o teu coração ou com o que Deus mandou você ser? Com o que Deus mandou você fazer? Vamos! Que perseguia os cristãos, Jesus foi atrás. Aquele que queria matar os cristãos, Jesus foi atrás. E Jesus falou, Paulo falou: quem é? E ele falou: Jesus, aquele a quem você persegue. Meu Deus. E foi o suficiente, um encontro, para mudar a vida de Paulo. Glória a Deus. Foi o suficiente, um encontro, para mudar a vida de Paulo. Começa a lembrar na tua história como foi esse primeiro encontro. Como foi o dia em que Jesus estava na tua frente e algo que ele fez mudou a tua vida. E depois e toda semana ter uma experiência diferente com Jesus. Fala: meu Deus, olha o que eu estou vivendo. Meu Deus, eu estou chorando. Meu Deus, eu estou tremendo. Meu Deus, olha a presença de Deus. Mas assim que você sai, ele fala: apaga aquela foto do Instagram. Você finge que não é com você. Assim que você sai, ele fala: sai dos ambientes que você está. E você finge que não é com você. Assim que você sai, ele fala: mude os amigos que você tem. E você finge que não é com você. Mas a próxima semana você está aqui de novo e está de braço aberto para viver uma experiência com Jesus. O Luiz está falando que é errado eu querer ver uma experiência com Jesus. Não. Você tem que ver experiência com Jesus. Você tem que buscar Ele. Você tem que buscar no seu quarto, buscar no culto. Mas não adianta ter uma experiência e não ouvir o que Ele tem para falar. Dá tudo de si, mas quando você sai da presença dele, você esquece que ele existe. Vim para a igreja de sábado, vim para a igreja de domingo, e quando chega segunda-feira, até sexta-feira, como
se nada. Vive como se não houvesse Deus na sua vida. Vive como se não houvesse ninguém para comandar a tua história. E aí a minha pergunta é algo que Jesus falou comigo quando a gente canta aqui toda semana: é Ele, Meu por Deus. Ele que eu estou gastando a minha vida. Hoje eu estava cantando e eu falei: Senhor, eu estou gastando a minha vida por você. Porque nada vale palavras vazias se o meu coração não está nisso. Palavras vazias se eu de verdade não estou gastando a minha vida por Jesus. Porque se você está cantando isso sem viver isso, desculpa te falar, mas você não está mentindo para Deus. Você não está mentindo para a pessoa do seu lado, você está mentindo para você. Você está fingindo que está vivendo algo, enquanto você Meu não Deus. vive. Você está fingindo que está vivendo por Deus, enquanto na verdade você vive pelos seus desejos e os seus sonhos. Anos. Lindo! Lindo! Eu estava me lembrando como há alguns anos atrás o meu aniversário, ao invés de ser celebrado na presença do Senhor, era celebrado em baladas. Como em alguns anos atrás, se Ele não tivesse me encontrado, nada na minha vida faria sentido. E eu comecei a me lembrar quando, há uns 4 anos atrás, eu vivia uma vida do mundo, eu ia para festas e baladas e bebia. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e a minha mãe estava sentada ao lado de um profeta chamado André Vitor, o irmão do Samuel Wagner. E ele estava lá em casa e aí eu fui cumprimentar ele, para fazer aquela média, porque depois senão a mãe puxou ele. E eu fui fazer aquela média só de cumprimentar, e eu falei: oi, tudo bem? Nem conhecia ele, falei: prazer, Luigi. E no momento em que eu falei prazer, Luigi, eu nunca tinha vindo para uma igreja, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele olhou para mim e ele falou: você pregará nas nações. E eu falei: o que esse cara está falando? E ele se levantou e começou a dar palavras para mim. E começou a falar: o Senhor colocará microfone na sua mão, você falará para multidões, você falará para jovens, você falará. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava sentindo uma vida dentro de mim que eu não sabia que existia. Eu estava vendo propósito em coisas que eu não via antes. Eu estava com minha mente saindo da escuridão, indo para um lugar de clareza e de luz. Só que eu nunca tinha ouvido aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. E depois que ele me deu várias palavras e palavras e palavras e palavras, e durante a madrugada, eu não sei porquê, mas eu decidi sair de perto deles. E pela primeira vez na minha vida eu fiz uma oração de verdade. E eu estava bêbado. E eu falei: Jesus, se o Senhor existe de verdade, faz algo na minha vida. Meu Deus. Eu falei: Jesus, se o Senhor de verdade existe, eu estou aqui. Por favor, faz algo. Porque aquelas palavras liberadas há 3 meses atrás ficavam ecoando na minha mente dia após dia. E eu não entendia o que era aquilo. Mas eu decidi dar uma chance para Jesus. Eu decidi orar de alguma forma verdadeira. E eu lembro que aquela oração foi como se eu tivesse esquecido. Mas quando eu voltei nessa oração por meio dos meus amigos, eu tinha ido bêbado. Voltei sem estar bêbado. Eu voltei normal. Eu comecei a falar: meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu voltei normal? Mas eu não estava ligando que tinha a ver com oração. Eu não estava ligando que tinha a ver com Jesus. E aí eu lembro que eu voltei para o apartamento, eu voltei para casa. E eu liguei para minha mãe e falei: eu quero voltar para casa. Eu não quero ficar mais na praia, eu quero voltar para casa. Eu quero ir para casa, eu quero abandonar isso aqui. Ela falou: filho, mas por que você vai? Não tem ninguém aqui. Eu falei: eu preciso sair daqui. E eu tinha esquecido a oração. Eu não lembrava que era por causa da oração. Mas algo dentro de mim começou a se mover. Vamos! Eu subindo da praia para São Paulo, você vai subindo no meio das montanhas. E no meio das montanhas, eu lembro que eu ia olhando as montanhas e os pássaros. E era como se na primeira vez eu visse vida em toda a terra. E eu olhava para as montanhas, era como se o Senhor falasse comigo. E eu olhava para os pássaros, era como se tivesse vida dentro de mim. E depois, só que eu fui entender que o Criador de todas as coisas
até hoje, toda vez que ela toca no culto, ela toca em algum lugar, aquilo me toca por inteiro, porque eu lembro da primeira vez em que eu coloquei um louvor para tocar no meu quarto. E eu lembro que quando eu coloquei aquele louvor e eu fechei os meus olhos, era como se meu quarto tivesse enchido de água e ondas começassem a me jogar de um lado para o outro. E eu lembro que aquele foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo. E eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. E aquele foi o dia que Jesus desceu no meu quarto. E eu tive um encontro Glória a com ele Deus. na minha vida. E a partir daquele dia eu tive um posicionamento. Eu parei de ir para os lugares que eu ia, eu parei de frequentar o que eu frequentava, eu tive um posicionamento. E a partir daí a minha história começou a mudar. Eu entrei na igreja, eu tive amigos da igreja, e eu conheci a Júlia. Eu falei, meu Deus, que menina linda, e que menina de Deus. E eu comecei a me aproximar dela, eu comecei a ter amigos de Deus perto de mim. E tudo começou a acontecer na minha vida. Mas ontem, quando deu a virada do meu aniversário, eu estava 1 minuto antes da virada, na verdade, eu estava orando e eu falei, papai, a única coisa que eu quero é viver na tua presença. Glória a Deus. Pai, se o Senhor puder me dar de presente, eu queria sentir a tua presença como nunca antes hoje. E eu lembro que no segundo em que eu falei isso ontem, foi como se o Espírito viesse como da primeira vez em que eu falei. Foi como se ele invadisse o quarto que eu estava e me tomasse por inteiro. E ali eu comecei a lembrar de como foi o meu encontro com ele. E assim que passou a virada, eu estava orando e Jesus me perguntou: onde você estaria se não fosse? Ei! Glória a Deus! Você estaria se eu não tivesse te encontrado? Amém, Senhor. Onde você estaria se eu não estivesse na sua casa, se eu não estivesse no teu quarto? Aonde você estaria se eu não estivesse naquele hospital? Aonde eu estaria, eu não sei. Mas seria um lugar horrível, porque não teria o Senhor. Mas seria um lugar que não vale a pena ser vivido, porque eu não teria o Senhor. Mas seria um lugar que não faz sentido eu viver, porque não teria o Senhor. E hoje, durante o dia todo, foi como se, hora por hora, Jesus ficasse me perguntando: onde você estaria? Onde você estaria? Amém, Senhor. Lucas, onde você estaria se não fosse Deus na sua vida? Ana, onde você estaria se não fosse Deus na sua vida? Sareta, onde você estaria se não fosse Deus na sua vida? Onde você estaria? E eu comecei a tentar me perguntar, eu falei, meu Deus, acho que eu estaria talvez em uma balada, eu estaria talvez com amigos que nem eram amigos de verdade, eu estaria talvez em um lugar perdido, eu não sei aonde eu estaria. Eu adorar Jesus e 30% para fazer sonhos que eu tinha. Por que você tem vivido, irmão? Por que você tem respirado? Por que você vem para esse culto? Você vem para buscar algo ou você vem para glorificar Deus? Você vem porque você precisa se abastecer ou você vem porque você quer entregar tudo que você tem para Deus? Mas sabe aquele dia que do nada Deus ele te pega de jeito e começa a te fazer milhares de perguntas? Foi o dia de hoje comigo. Do momento que eu acordei até agora, ele não parou de me perguntar: filho, por que você está fazendo isso? Filho, por que você vive? Filho, por que você corre? Por que você fala? Por que você faz o que você faz? Por que você escolheu esse trabalho? Por que você está com a Júlia? E a resposta de cada coisa, a resposta correta é: para te adorar. Só que eu comecei a sondar o meu coração e entender que muitas dessas perguntas e das respostas que eu estava dando de verdade não eram para adorar o Senhor. Eram para adorar o Senhor. Existiam coisas dentro de mim, e sempre vão existir, e dentro de você também, que não são puras, que não são 100% limpas e lindas e maravilhosas. E quando as pessoas olham pra gente, elas pensam que só tem um jardim e que você é uma pessoa santa e maravilhosa. Mas nós sabemos o que passa no nosso coração. Nós sabemos o que passa na nossa mente. Nós sabemos o que passa na nossa história. E hoje foi o dia, irmão, que Jesus, do primeiro minuto ao último, Ele queria me tomar pela presença dEle. E Ele queria mudar a minha história. Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale no culto de hoje? E foi como se Ele me falasse que
era para eu trazer para vocês aquilo que Ele estava limpando dentro de mim, para que você pudesse sondar o teu coração e começar a perguntar para Ele o que você pode limpar, o que pode ser limpado em você, o que pode mudar em você, o que precisa mudar em você. E mais uma vez, você no teu quarto, dentro do meu inconsciente, falou: Meu Deus! seria tão legal se isso acontecesse. Glória a Deus! Deus, seria tão incrível se aquilo acontecesse. Só que sabe o que acontece com a gente? Seres humanos falhos, horríveis. A gente pede e não para agradecer e entender tudo que o Senhor já nos deu. Uau! Muitas vezes até mesmo nós, como legas, a gente pede. E muitas vezes a gente está ali com o Lucão, a Paloma, a Ju, a gente olha um pro outro e fala: meu Deus, olha o que Deus entregou pra gente. A gente está pedindo por algo que sim, o Senhor pode entregar, mas a gente tem que olhar para o que o Senhor já entregou. E eu quero te falar nessa noite, meu irmão, aonde você estaria? Aonde você estaria se não fosse Deus? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? O que você estaria fazendo?